Ei, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlini e hoje aqui estamos juntos no Em Minas. Este programa está todo o estado de Minas Gerais. A transmissão também está no canal do Portal Uai, lá no YouTube. Pode acompanhar que depois tem um bloco extra só para vocês e amanhã nas páginas do estado de Minas. Uma entrevista marcante, um dos campeões de votos do Brasil, prefeito reeleito de Nova Lima, João Marcelo, está conosco. Tudo bem, João? Carlini, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo um papo, né, sobre a nossa querida Nova Lima, sobre as eleições e, claro, agradecer a audiência de todo mundo que nos acompanha, de suas casas, pela internet, pela televisão ou pelo jornal. Muito obrigado. Explica para toda Minas Gerais, então, como é que se faz um fenômeno eleitoral? Porque uma coisa é você ser eleito prefeito, uma coisa é ser reeleito com mais de 80% dos votos. Pois é, Carlini, eu fiquei muito feliz de ter sido reeleito com 85,6% dos votos. Eu disse até no dia da eleição que nem no melhor dos meus sonhos eu imaginava isso. E eu sou profundamente grato aos novalimenses que confiaram e entendo essa votação como um reconhecimento de um governo que se dedicou muito, que enfrentou desafios históricos, que trabalhou para gerar oportunidade para os novalimenses, né? E esse reconhecimento veio nas urnas. Uma votação expressiva, histórica, um recorde na nossa cidade, muito distante do que já foi visto, e eu só tenho que agradecer. Mas o João, 84%, vamos combinar, só não votou não sei quem não foi votar. Porque basicamente você reuniu quantos partidos na sua candidatura? Foram 15 partidos quase políticos todos aliados, sim. Foram 4 candidaturas majoritárias, então enfrentamos outras 3 candidaturas, né? E eu fico feliz com esse reconhecimento nas urnas, que mostra, eu até brinquei o seguinte, nós não vencemos a eleição dia 6 de outubro. Nós vencemos a eleição ao longo dos 4 anos de mandato e no dia 6 de outubro foi esse reconhecimento. Mas o que você fez que todo mundo falou, ele é bom? O que você fez de diferente? Primeira coisa você tem que ter feito alguma coisa diferente. Eu sempre tratei essa questão da reeleição como reconhecimento. As decisões que foram tomadas no governo nunca foram decisões pautadas com o objetivo da reeleição. Isso eu falei lá no início, olha, gente, reeleição é consequência. Nós temos um compromisso com a cidade e nada é maior do que o nosso compromisso com Nova Lima. E com muito respeito às pessoas, eu acho que o povo está cansado de baixaria. Então, o meu modo de governar é um modo respeitoso com a população, com a Câmara dos Vereadores, com os parlamentares, sejam da base ou de oposição, e, acima de tudo, com muito trabalho. Manga arregaçada, nunca defendemos que a gente vive numa cidade perfeita, porque cidade perfeita não existe em lugar nenhum do mundo. Mas aí o povo reconhece que a cidade não é perfeita, mas é um governo que está trabalhando e enfrentando os desafios. Daqui a pouco nós vamos falar, mas a cidade tem muito dinheiro, a arrecadação é muito grande, mas também é uma cidade que você tem os extremos, né? Você tem aqui em cima, que é alto poder aquisitivo, e você tem o lado de lá, acho que lá já é o Honório Bicário, pro lado de lá, tem o Honório que Bicário, é bem mais Jardim humilde. Canadá. Jardim Canadá. São coisas são realidades completamente distintas. Eu acredito que você tenha, no mínimo, 3 cidades diferentes dentro de uma. São diferentes realidades. E esse foi o fator mais surpreendente na alta aprovação do nosso governo. Porque é muito difícil governar uma cidade que, na verdade, possui realidades muito distintas. São várias Nova Limas. E conseguir, em todas essas Nova Limas, uma alta aprovação, é muito positivo. E o trabalho nosso sempre foi no sentido de tentar integrar essa cidade como uma só, o que não é fácil. Tem muito desafio ainda pela frente. E como é que você recebe, principalmente críticas, né, com essa grande urbanização de alto luxo nesse trecho, né, que divide com o BH aqui em cima, né? Ali é Vale do Sereno, os condomínios, né? Como é que você recebe? Tem muita gente que critica, que é contra a urbanização, contra os grandes prédios. Eu acho que a primeira crítica sempre é bem-vinda, ela tem que servir para alguma coisa, para aprendizado, para amadurecimento, para crescimento. Mas a gente não pode abrir mão das nossas convicções. Eu acredito num desenvolvimento sustentável, equilibrado. Isso significa ter um tripé ambiental, econômico e social. Esse desenvolvimento que está ocorrendo na divisa com Belo Horizonte, onde Belo Horizonte está saturada e essa migração da região centro-sul ocorre, para o nosso município tem que ser feito de maneira ordenada, o que não é simples, porque hoje a gente tem um plano diretor em vigor,
Ou seja, existe uma legislação que acima da vontade do prefeito A ou B, ela tem que ser cumprida e respeitada, e que a gente está hoje num processo de revisão desse plano diretor, já em reta final. Perdão, se me desculpe, eu estou com essa garganta. Você está cansada da campanha. Mas também com calma, criamos... Exato. Casado novo, tem que ter calma, prefeito. É isso mesmo. Ninguém está com pressa, está todo mundo assistindo e prestando atenção, toma um golinho d'água. Essa questão que você falou, está mudando o plano diretor? Nós estamos fazendo a revisão do plano diretor, mas já criamos artifícios, por exemplo, que não existiam na nossa cidade, como, por exemplo, o decreto de contrapartidas urbanísticas. Hoje, quando o empreendimento vai para a nossa cidade, além das contrapartidas ambientais, o nosso governo instituiu as contrapartidas urbanísticas de mobilidade. Ou seja, existe uma regra clara, um cálculo objetivo de que quanto será aquele investimento, quanto em área construída, quanto ele deverá reverter em contrapartidas de mobilidade. Exemplo. Vou construir um mega prédio aqui com dezenas de apartamentos. Eu tenho que fazer o quê? Uma praça? Não, aí o que acontece? Esse cálculo estabelece um valor. Repassa para o cofre público ou não? Esse valor pode ser repassado para o cofre público ou a prefeitura determina a execução de uma obra dentro daquele valor e o empreendedor executa. E quem define isso é a prefeitura. Faz uma passarela lá, faz uma pista lá. Alarga uma pista, faz um viaduto ferradura, assim que nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ia chegar nesse ponto, que aquele nó ali perto do shopping, naquilo é uma loucura para a gente ir para Nova Lima e para vocês descerem também. Muita gente que trabalha faz esse trânsito. Foi anunciada a obra de alargamento, ficou para o ano que vem, vai resolver. Como é que vai ficar aquela divisa das duas cidades lá, que o trânsito deu nó já? É uma parceria entre as duas prefeituras, são 4 obras, 2 obras de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte, 2 obras de responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima. Todas as obras são executadas dentro do município de Belo Horizonte, mas afetam as duas cidades. Para as obras de Nova Lima, nós iremos executar exatamente dessa forma, através dos decretos de contrapartidas. Ou seja, as empresas que empreendem naquela região darão a sua contrapartida urbanística, que agora existe uma regra clara, melhorando a mobilidade ali. A primeira obra que nós vamos executar é o viaduto ferradura, formato ferradura. Quem está vindo de Nova Lima, sentido BH Shopping, mas quer ir sentido Barreiro, anel rodoviário, não precisará mais passar no BH Shopping. Até o trevo do shopping. Faz a ferradura e já cai, vai para o anel, vai para o Barreiro. Exatamente. Olhos d'água e tudo. Só para a gente fechar esse primeiro bloco, e até para você respirar no intervalo comercial, né, prefeito? Eu tinha avisado nos bastidores que minha tosse estava muito ruim. Esse diálogo com a Prefeitura de BH. Então, rapidinho para a gente fechar esse primeiro bloco. Seu relacionamento com o prefeito Fuad é muito bom, né? Muito bom. A gente teve, nesses 2 anos e meio, uma relação de diálogo e o prefeito Fuad teve sensibilidade com as questões que dizem respeito à mobilidade naquela região, o que era um grande desafio, que era o que a gente não conseguia avançar. Com o Fuad, os projetos avançaram, a Prefeitura de BH está licitando a que é de responsabilidade deles. De Nova Lima nós vamos executar através das contrapartidas. E o grupo de trabalho do Ministério Público também vamos ter uma importante obra na linha férrea. Ótimo. Então, enquanto a gente vai para o intervalo respirar, o senhor vai preparando aí que a gente vai voltar falando da reunião com o candidato à reeleição Fuad, que o senhor estava presente. A gente volta já, é um minutinho bem rápido. Estamos de volta com Em Minas, recebendo hoje o prefeito reeleito de Nova Lima, João Marcelo. Ô João, nós terminamos o último bloco falando dessa relação sua com o prefeito Fuad de BH, que nos próximos dias aí enfrenta o segundo turno, né? Vocês se reuniram, teve uma grande reunião dele com os prefeitos da região metropolitana, né? Você estava lá. Você apoia a reeleição dele? Eu apoio a reeleição do Fuad exatamente pelo que disse no bloco anterior. Fuad trouxe novamente o diálogo e a sensibilidade. A gente reconhece que a gente precisa se articular mais enquanto prefeitos da região metropolitana.
para enfrentar os gargalos da mobilidade metropolitana, saúde. Esse é uma meia-culpa que o prefeito Fuad fez conosco. Mas o fato de já ter restabelecido esse diálogo, que por hora foi interrompido, a gente sente que o Fuad preocupa com a região metropolitana e quer construir conosco essas soluções. Foram cerca de 20 prefeitos apoiando essa reeleição e, claro, quem decide é o povo de Belo Horizonte, mas fica o nosso reconhecimento ao trabalho do Fuad. Então foi uma Grambel do B? Foi uma reunião assim que não era Grambel, mas era Grambel? Que é a entidade que reúne os municípios da região metropolitana, da Grande BH. Desses 20 prefeitos, todos fazem parte da Grambel. Alguns não puderam estar presentes por compromissos anteriores, outros por não quererem se manifestar nesse segundo turno, mas a gente vê uma força expressiva do colar metropolitano em apoio ao prefeito Fuad, né, em apoio à reeleição dele. Claro que, independente da decisão, eu respeito muito o Bruno Engler. Inclusive, depois do primeiro turno, telefonei tanto para o Fuad quanto para o Bruno. E quem vai decidir a eleição é o povo de Belo Horizonte. E aquele que decidir, nós vamos sentar e conversar, porque é papel nosso fazer isso, né? Mas eu não poderia ser injusto com o Fuad, com a mudança de comportamento que a Prefeitura de Belo Horizonte teve em relação aos desafios que são comuns aos dois municípios desde que ele assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte. Pulando para o Estado, como é a sua relação e sua avaliação do governador Zema? O governador Zema assumiu o Estado numa situação muito difícil, teve a capacidade de reorganizar as contas, vamos assim dizer, e colocar o Estado de Minas Gerais nos trilhos. Isso garantiu para ele também uma reeleição em primeiro turno, né? E da relação que a gente tem, são várias parcerias com o governo do Estado. É um governo de porta aberta, é um governo que os secretários nos recebem no momento que a gente precisa, atende telefone, visita a cidade, tem uma ótima relação com o primeiro escalão e boas parcerias. Então, reconheço no Zema uma nova liderança, mas uma grande e forte liderança para Minas Gerais. Posso afirmar que você aprova o governo Zema? Aprovo, como apoiei a candidatura à reeleição do governador. E qual a sua avaliação da administração federal, do governo Lula, que já está completando 1 ano e 10 meses, né? Indo para 1 ano e 11 meses. Os desafios são maiores porque encontram um país altamente polarizado e um Congresso da mesma forma. Mas eu acho que o presidente tem buscado retomar algumas políticas públicas importantes, como no caso de Nova Lima, do nosso maior interesse, o programa Minha Casa Minha Vida. Nova Lima, um dos grandes desafios nosso é o déficit habitacional. É uma cidade que a terra ficou cara e que as famílias de baixa renda e até mesmo classe média têm dificuldade de ter a sua casa própria. Programas como esse, parcerias como nós fizemos com o governo federal, também com a articulação do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, nos trazem esperança de que aquilo que interessa a população vai ser enfrentado, vai ser discutido. Então, eu estou muito otimista de que os projetos que nós aprovamos do Minha Casa Minha Vida vão ser executados. Inclusive, assinei nessa última semana, junto à Caixa Econômica Federal, as primeiras unidades para começar a construção. Então, estamos muito otimistas e acho que isso que importa, é fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Um outro assunto tocante, recorrente a Nova Lima é a questão do dinheiro. Todo mundo sabe que o senhor arrecada muito em royalties por causa das mineradoras. A mineração paga muitos royalties, né? Há essa arrecadação no município. Como é que o senhor transforma isso em contribuição para a questão ambiental na cidade? Porque onde tem mineração, crítica é sempre mais pesada, né? Como é que o senhor faz essa balança? Como é que o senhor atua na questão ambiental? Primeiro que a mineração faz parte da história do nosso estado e do nosso município de Nova Lima. Das Minas Gerais. E Nova Lima nasceu a partir da mineração e tem toda a sua história atrelada à mineração. Não adianta a gente fechar os olhos para isso e nem achar que vamos viver sem mineração. O que a gente precisa são de legislações rígidas que garantem preservação ambiental. Em Nova Lima, hoje, mais de 50% do nosso território é de área nativa preservada. E muito em virtude também das próprias mineradoras. Hoje, uma ocupação irregular, desenfreada, pode destruir mais do que a mineração. Porque a mineração ela tem um impacto visual muito forte, de fato tem.
mas à medida que a gente aprofunda e estabelece regras mais rígidas de preservação compensatória, a gente ganha de outro lado. Não adianta a gente achar que a gente vai viver sem a mineração. A gente precisa, como eu disse aqui no início, de buscar um desenvolvimento sustentável, equilibrado, onde o pilar econômico tem a sua relevância, mas também tem a relevância o pilar social e o pilar ambiental. Afinal, o meio ambiente somos todos nós. Eu penso que às vezes as pessoas usam muito como, eu não diria nem politicamente, né? Mas vivem daquilo, parece que passa a ser um meio de vida criticar sem apresentar uma solução viável, sustentável. Eu não sei se o senhor vive isso no dia a dia no gabinete. Acontece, né? Existem posições muito extremas quanto à mineração. Eu não acredito nisso. Acho que o mundo hoje sem mineração é impossível. A gente tem que criar as melhores práticas. Falando em práticas, diz que o senhor está casado de novo, já tem uns 2, 3 anos, né? 3 anos. De novo, não, primeira vez. Casado de novo, aqui no interior a gente fala casado de novo, que casou há pouco tempo. Está casado de novo. De novo. Casei não casou novo, pouco tempo. Novo. Eu falei, casou de novo. Sua senhora pode ficar tranquila, ele é um novo casado de novo. Tá certo. E aí, como todo recém-casado, quer ter filhos. Claro. E outro dia saiu uma pesquisa aí que Nova Lima é a melhor cidade para ter filho, é isso? Pois é, saiu esse resultado e que muito nos orgulha, porque isso também está atrelado a políticas públicas de segurança, de educação, de qualidade de vida, né? Em Nova Lima nós inauguramos, por exemplo, 11 novas creches, mais de 600 vagas, para que uma mãe e um pai possam ir trabalhar, correr atrás dos seus sonhos com a certeza de que seu filho está num local seguro, bem cuidado, com carinho, com desenvolvimento. Ou seja, essa combinação faz com que Nova Lima garanta esse título, né, da melhor cidade para criar seus filhos. É para criar, né? Não é para ter, não, né? Ou o senhor vai sair convidando todo mundo para ter filho lá na Nova Lima? É para criar. Eu brinco até que eu não consigo zerar a fila de creche, porque nós estamos perseguindo isso, porque o Nova Limense não para de ter filho. Ah, que sinal de saúde. Questão de mobilidade lá, prefeito. Hoje tem uma tendência muito grande, né? Histórica até no Brasil, é tudo ônibus, né? Lá, naturalmente lá não vejo possibilidade de outras questões. Mas o senhor estuda outros tipos de veículos, ou elétricos, ou veículo leve sobre trilhos? Há alguma coisa que possa melhorar a mobilidade? Que é complicado o acesso, Nova Lima. A nossa geografia é complicada. Não colabora. Né? Nós temos as questões geológicas que impedem algumas soluções. Mas a gente tem trabalhado no fortalecimento do transporte público municipal de uma maneira muito positiva. Fomos pioneiros na região metropolitana com o subsídio tarifário, unificando as nossas tarifas municipais em R$ 2,00. Tarifa que ia até de R$ 4,30 até R$ 6,20. Hoje toda passagem é R$ 2,00. R$ 2,00, sendo que aos domingos e feriados a tarifa é zero. Mais do que isso, para garantir o subsídio tarifário foi necessário uma série de contrapartidas da empresa concessionária. Exemplo, o aplicativo onde o cidadão consegue monitorar onde que os ônibus estão, quanto tempo para ele chegar no ponto, que ele consegue comprar passagem pelo aplicativo e utilizar o QR Code, novas linhas, novos ônibus, ou seja, uma série de melhorias, a integração. Você pagou R$ 2,00 para ir de Honório Bicalho até o centro, você tem 2 horas para pegar o próximo ônibus, por exemplo, até o Jardim Canadá, sem ter que pagar uma nova passagem. Uma série de benefícios atrelados a esse subsídio que trouxeram uma melhora significativa no nosso transporte público municipal. Precisamos melhorar as vias também, como na divisa com Belo Horizonte, já tratamos aqui, mas como faremos o asfaltamento de Nova Lima Sabará e a integração de Honório Bicalho com o Jardim Canadá, a via Rio de Peixe, onde não mais será preciso para subir aqui em Belo Horizonte para ir para o Jardim Canadá. Fundamental. Prefeito, nós estamos terminando nosso horário aqui na TV Alterosa, mas vou pedir para o senhor continuar, que agora nós vamos para um bloco exclusivo. Peço que todos vocês nos acompanhem lá no YouTube do Portal UAI. Muito obrigado pela sua presença. Continuamos juntos lá no YouTube. Tchau.
Seguimos nosso bate-papo aqui em Minas com o prefeito reeleito de Nova Lima, João Marcelo. Ô João, você falava dessas novas ligações, você falou uma muito interessante de Honório Bicalho direto para o Jardim Canadá, né? Porque hoje tem que dar uma volta gigante para chegar de um lugar no outro, né? E isso vai ser o quê? Vai ter que ter um viaduto que vocês vão construir? É uma grande avenida de integração. Hoje, um morador de Honório Bicalho, para ir para o Jardim Canadá, ele tem que passar em Belo Horizonte, no BH Shopping. Tem que voltar. Né? Ele dá uma volta na cidade para chegar no bairro. Essa via de integração são 22 quilômetros, onde nós fizemos um acordo com a Vale. E ela ficará responsável por custear 16 desses 22 quilômetros e o município restante. E não é uma simples avenida, é 2 pistas para cada lado, canteiro central, acostamento, ou seja, mais do que conectar essas 2 regiões, vai interiorizar o desenvolvimento da cidade. Mas ela vai cruzar a 040 por cima? Não, ela sai ali do Miguelão, Vale do Sol, e vem passando por dentro da cidade, passa por baixo lá de Macacos. Mas tipo tudo. Uma via marginal da 040 ou não? Não, ela é um braço que sai da 040 já entrando para dentro do bairro e conecta lá em Honório Bicalho. Ou seja, vamos gerar novas oportunidades de desenvolvimento econômico, de instalação de indústrias, de empresas de alto valor agregado que vão gerar emprego, vão gerar receita para o município e que tenham baixo impacto poluidor. São novas oportunidades de desenvolvimento econômico que essa via vai trazer além da mobilidade urbana. Falando do Jardim Canadá, que hoje é um dos polos cervejeiros mais famosos do Brasil, de produção de cerveja artesanal, onde a gente vai no Brasil, fala, o Jardim Canadá lá em Belo Horizonte. Eu falei, não é em Belo Horizonte, é Nova Lima, Jardim Canadá. Agora, esta semana que passou, prefeito, os empresários de lá tiveram muitos problemas com energia. Até fizemos várias reportagens no Jornal da Alterosa, oscilação da energia desde que começou a chover, tendo muito prejuízo. Tem como atuar nesse sentido para ajudar o pessoal junto à Companhia de Energia? Nós tomamos conhecimento disso, nossa equipe entrou em contato junto à CEMIG, porque as cervejarias artesanais sofreram muito nesses últimos dias com a oscilação de energia. Hoje, essas cervejarias artesanais são um orgulho não só para Nova Lima, mas para Minas Gerais. Nova Lima é a 4ª cidade mais importante em cerveja artesanal do Brasil, perdendo apenas para Blumenau e 2 potências que são Curitiba e São Paulo. Né? Então, é uma cidade que tem uma relevância muito grande nisso. E a gente tem feito esse apelo à CEMIG que realize as intervenções necessárias para estabelecer a normalidade. Mais do que isso, inclusive para aumentar a capacidade para que a gente tenha condição de fortalecer cada vez mais o polo cervejeiro naquela região, que tanto nos orgulha. Acabamos de ter a edição do Oktoberfest, né? Que é a festa da cerveja artesanal mineira na nossa cidade. Uma sugestão, porque daí é uma área também do estado, que é o parque ali, né? Saindo do Jardim Canadá, é a entrada do parque indo para Casa Branca, é Rola Moça? Rola ali, Moça. A entrada do Rola Moça. O senhor não acredita que se nós tivéssemos ali uma estruturação turística digna de visitação na entrada daquele parque, não seria diferente aquele acesso, aquele entorno, e não se faturaria, né, muito com o turismo? Porque é muito abandonado. Existem diversos níveis de unidades ambientais. Ali é estadual, né? Ali é estadual. Ali é um parque estadual. Mas além do estadual, de ser estadual municipal, tem aqueles que são a proteção por completo, não pode permitir intervenção nenhuma. Eu sou a favor de que seja possível equilibrar a preservação com o convívio humano, com ambientes de lazer, de convívio familiar, de passeio, como atrativo turístico, que também é desenvolvimento econômico. E a gente tem que buscar essas formas. É o que a gente tem tentado levar para os nossos parques municipais. Porque ali na entrada do parque, o senhor logo entra, o senhor vê aquela estrutura da sede, né? E depois que é só ser movimentada, mas está lá abandonada, as vagas todas abandonadas de ônibus, não tem nenhum ônibus. E quando a gente chega com o mirante, que você leva um familiar para ver, um mirante largado, prefeito, um perigo. Tem lá umas placas colocadas dizendo que não dá nem para ler, depredado. Então, eu penso que o Brasil é uma potência do turismo e não usa nada disso. Precisamos de mais investimentos, né, de todas as esferas, municipais, estaduais, federais,
né? O Rola Moça é um grande exemplo que a gente pode citar, mas tem tantos outros da mesma forma, né? E a gente, por exemplo, a gente está pensando numa estruturação agora para o Parque Municipal de Fechos, onde a gente quer ter uma portaria, um espaço adequado para o convívio, para as pessoas terem oportunidade de sair de dentro de casa, de dentro de uma tela de um celular, de um computador e poder desfrutar da natureza. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, mas tem uma pergunta a ser feita ainda. Prefeito eleito. Prefeito aprovado e reeleito com 85% dos votos. Agora, o que nós podemos esperar do João Marcelo? Daqui 2 anos ele vai sair deputado estadual ou federal, ou vice-governador, não sei. O que o senhor está desenhando e pensando para a sua caminhada política, que é natural, porque o senhor está liderando com aprovação um dos municípios mais importantes? Olha, o meu maior compromisso é com Nova Lima, e acabamos de sair de uma reeleição. O nosso maior objetivo nesse momento é o município de Nova Lima. Deixar a prefeitura para uma candidatura a deputado estadual, deputado federal é algo muito improvável. Então vai ser para senador? E um senador eu vou ter 34 anos, não vou ter os 35. Ah, é verdade. Pois é, e um convite para vice-governador muito dificilmente ocorre 6 meses antes da eleição, num momento que deve se descompatibilizar. Por exemplo, a nossa vice Cissa foi definida em julho, a maioria dos prefeitos definiram os candidatos nas convenções. É muito improvável que ocorra algum convite 6 meses de antecedência a uma eleição quando um prefeito precisa se descompatibilizar. É claro que a gente não sabe o destino, o futuro, né? A gente tem que seguir trabalhando e esse que é o compromisso nosso. O foco nosso é Nova Lima, o objetivo é esse. E por esse momento não passa pela minha cabeça deixar a prefeitura para disputar uma eleição, por exemplo, de deputado estadual ou deputado federal. Se houver o convite, o senhor vai negar? Muito improvável. Eu não trabalho com essa hipótese porque hoje não existe o convite e não acredito que ele venha ocorrer 6 meses antes de uma eleição. Acho muito distante, né? Mas se vier o convite, é claro que eu vou estar disposto a discutir, pensar Minas Gerais, seria uma grande honra, né? Mas eu acho que hoje não adianta eu gastar energia com isso. Eu tenho que estar focado naqueles compromissos que eu assumi com o povo novalimense. Está muito jovem, começando mais um governo. Com certeza. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Portal AI, também na TV Alterosa. Foi uma honra recebê-lo, viu? Obrigado, Carline. Para mim foi uma honra imensa e agradeço cada um de vocês que nos acompanhou nesse bate-papo, com um pouquinho de tosse, mas com muita discussão sobre Nova Lima e nosso estado. Obrigado. Pode ficar tranquilo. Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau.